Com o advento da chegada da internet no mundo, nossos hábitos televisivos nunca mais serão os mesmos. Com toda essa variedade de serviços de streamings, a televisão aberta pode não ser mais tão atrativa para as próximas gerações. Mas para quem nasceu antes dessa era tecnológica, a televisão brasileira remete a uma memória afetiva com grandes momentos em que todos se reuniam na sala para assistir programas, filmes e também as telenovelas, que sem dúvidas marcaram uma geração de telespectadores nos anos 80 e 90. E hoje vamos recordar um desses grandes momentos em que as novelas também eram marcadas com polêmicas e mesmo com grandes números de audiência. Foram alvos de críticas não só pelo público, mas também pelos atores que nelas contracenavam. Mas antes não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos que são postados. Uma das novelas que mais foi comentada no auge dos anos 90 foi a novela Chica da Silva. A novela, que era transmitida pela extinta Rede Manchete, não passava no horário nobre, mas conseguia atingir seus picos de audiência pelos seus excessos de superexposição com cenas quentes e um tanto explícitas para contar uma história que foi baseada em fatos reais. Com a direção geral de Walter Avancini e escrita por Walcir Carrasco, Chica da Silva foi uma das novelas que mais sofreram críticas no mundo da televisão, porém apesar disso, o público se prendeu à história da escrava que virou sinhá e assim perpetuou uma série de vinganças contra todos os seus desafetos durante toda a trama. A novela foi transmitida entre setembro de 1996 até agosto de 1997. A trama se passa no século XVIII, no período do ciclo do ouro no Brasil. Chica da Silva, interpretada por Thaís Araújo, era uma mulher escravizada que conquistou sua liberdade e um lugar na alta sociedade ao se envolver com João Fernandes de Oliveira, vivido por Vitor Wagner, um contratador de diamantes poderoso e bem influente na grande sociedade. A história narra a trajetória de Chica desde sua vida como escravizada até sua transformação em uma mulher livre, rica e poderosa, desafiando os preconceitos e normas sociais da época. A relação dela com João Fernandes é um dos focos centrais da trama, retratando como ela usou sua inteligência e carisma para conquistar o homem de sua vida. Além disso, a novela aborda temas como desigualdade social, racismo, o papel da mulher na sociedade colonial e o abuso de poder. Tudo isso com um tom de crítica e ao mesmo tempo com humor e sensualidade, características marcantes da obra de Walcir Carrasco. Os bastidores da novela Chica da Silva foram marcados por desafios e controvérsias, especialmente relacionados à protagonista Thaís Araújo, que tinha apenas 17 anos na época das gravações. A atriz Thaís Araújo relata em entrevistas que os bastidores eram bem complicados por conta das cenas que eram muito sexualizadas e o diretor era bem exigente com todo o elenco sobre esses momentos delicados. Thaís ainda conta que tinha apenas 17 anos quando aceitou o papel e havia uma contagem regressiva para que ela atingisse sua maioridade e assim ela pudesse protagonizar cenas de nudez, que eram exigidas pelo diretor. A atriz chegou a se recusar em fazer cenas que hipersexualizavam sua personagem, algo que gerou atrito entre ela e o diretor da novela, e acabou discordando com a condução das cenas que, de acordo com ela, eram desnecessárias. Nossa, Chica da Silva foi muito transformador, né? Só que eu não sabia. Eu só vejo hoje o quanto foi, porque eu era só uma adolescente de 17 anos. Então ela tava preocupada, era se o menino que gostava de mim, que era evangélico, ia continuar me querendo depois que eu aparecesse com os peitos de fora com 18 anos, entendeu? Minha grande preocupação era bem na superfície. Era uma adolescente fazendo, né? Sem menor... Enfim, a gente falou de repertório aqui, sem o menor repertório de nada. Hoje em dia eu vejo grandes reflexos, né? E mesmo assim, na época eu tentava me defender, assim. Muita nudez, e tentava não fazer, e pedir pra... Então, hoje em dia, quando eu vejo o que eu vivi lá, eu falo, meu Deus do céu, cada situação tão difícil que eu tive que enfrentar ali, né? Muita exposição. A questão da nudez, então, tinha contagem regressiva no jornal. E na televisão era assim, faltam 5 dias para ela fazer 18 anos. Faltam 5 dias para você ver tudo. Sei lá, eram umas coisas tipo medonhas, cara. Medonhas. Apesar de todas as divergências ocorridas durante a novela, Thaís Araújo se tornou a primeira mulher negra a ser protagonista em uma novela na televisão brasileira. Ao longo dos anos ela vem se consagrando com grandes personagens e solidificando sua carreira como uma das grandes atrizes da televisão brasileira.
Outra personalidade que esteve na produção da novela foi a então apresentadora Adriane Galisteu. Apesar de marcar sua presença na mídia como apresentadora de grandes programas e ter passado por várias emissoras, Adriane Galisteu se aventurou na carreira de atriz e aceitou contracenar na novela mais polêmica da época, porém, segundo o que ela relatou posteriormente em entrevistas, a experiência não foi tão boa como ela esperava. A Adriane revelou que as cenas em que sua personagem aparecia foi bem traumatizante para a atriz e apresentadora. Marcadas por violência explícita e muito chocante, Adriane conta que também confrontou a direção se negando a fazer cenas de nudez, algo que deixou o diretor furioso e então passou a não dar mais enredo para sua personagem na novela, caindo então no esquecimento do público. A Adriane conta que tomou trauma em fazer novela e que o diretor Walter Avancini tinha momentos explosivos durante as gravações. Peguei o diretor Walter Avancini em uma fase difícil, em que ele gritava com todo mundo. Sofri pra caramba. Era um sucesso estrondoso e eles ficavam alongando a trama, contou em entrevista à revista Popse. Eu morri 3 vezes na novela. E ressuscitei as 3. Voltei bruxa fantasma, voltei sem orelha. Minha personagem reaparecia detonada, sempre mais sofrida, ficou até muda. Olha, foi um caos. Ali eu prometi pra mim que não faria mais novelas, disse ela. Mas apesar de ter passado maus bocados em uma produção de novela, Adriane aceitou retornar para a atuação com a peça Deus lhe pague no teatro. A atriz e apresentadora desempenhou muito bem seu personagem, ganhando até elogios por sua atuação. Ao contrário de como as produções são feitas nos dias de hoje, as novelas naquela época não contavam com muitos pudores e as equipes não podiam questionar a forma de como eram conduzidas as performances dos elencos e para onde iriam os rumos das histórias. É claro que muita coisa mudou e apesar de não sabermos o que acontecia dentro dos estúdios das emissoras, ficávamos fascinados com as tramas e também curiosos para saber como seria seu fim. Sempre que uma novela acabava, outra começava, mas sempre ficava a saudade dos personagens e de suas histórias. Mas o que também sabemos é que tivemos uma grande era na televisão brasileira e que outras gerações nunca saberão o que é ficar preso em uma trama televisiva e esperar chegar ao seu fim, sem contar em ter que dar adeus aos seus personagens favoritos sem a opção de pausar ou adiantar como fazemos hoje em dia. Essa magia nós não viveremos mais. Obrigada por assistir até o final. Deixa o like e se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!